Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Polo Norte Cursos. Aqui quem fala com você é o professor Leandro Moraes e nesse vídeo eu venho trazer algo aí principalmente para quem está iniciando na área, o técnico iniciante, tá? Um vídeo interessante que eu sei que vai te ajudar bastante. Como que faz a adição de um capacitor eletrolítico, tá? Em um compressor da Embraco, um compressor Embraco em um relé amperométrico. Como que você vai fazer essa ligação? Esse vídeo é interessante para você porque também a gente fala aqui em quais ocasiões a gente deve sim adicionar um capacitor em um compressor, tá? Não é sempre que a gente deve fazer isso, mas a gente fala para você em quais ocasiões a gente recomenda aí você fazendo essa adição. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente começou a colocar agora uma sequência nova de vídeos no canal. Andamos meio parado por conta de correria, por conta dos nossos cursos, mas agora voltamos com tudo. Então, não deixe de assinar o canal. Clique ali no sininho, tá? Para você sempre receber as notificações do YouTube e não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo? Então, estamos aqui já com o nosso compressor Embraco, tá? Esse aqui é da família M, tá? A gente pode ler aqui a nomenclatura dele. EMI, que é o modelo, tá? EMI E30HJR. Ele é um compressor de 1/10 de HP. Como é que você sabe isso, professor Leandro? Todo compressor que você pegar aí, ó, né, praticamente 90%, que tem o final em numeração 30, ele é de 1/10. Tanto para ter câncer como para Embraco, tá? Então essa é uma dica muito boa para você. Se você pega ele com final 40, vai ser de 1/8, 1/8 de HP, que é um compressor já que está um compressor maior do que 1/10. Se você pega ele com o final 70, geralmente é 1/5, tá? 80, geralmente é 1/4. Tá? Geralmente é desta forma aí, só passando essas dicas para você aqui. E outra dica também que a gente já está aproveitando e dando aqui nessa videoaula, como que eu descubro se um compressor é de 1/3 ou se um compressor é de 1/8, tá? Existem tabelas para isso, hoje existe bastante aplicativo, mas você pode jogar no Google, é só você colocar no Google aí a palavra compressor. Depois que você colocar a palavra compressor, o que você vai colocar? A referência numérica e entre letras também. EMI, ou é ML, mas é o EMI sim, EMI, E ou E, né? Vai estar escrito aqui, EMI, E30HJR. Aí você joga no Google que vai aparecer uma relação, né, para você né, alguns sites, e lá muitas vezes na descrição, antes de você clicar em algum daqueles sites, vai estar lá que ele é de 1/10, tá? Então você pode conferir isso desta maneira, tá bom? Então vamos ao foco aqui do vídeo. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é uma curiosidade, tá? Muitas vezes a pessoa ela pode se enganar no teste desse relé, tá? Porque se ele já tiver com capacitor, o que acontece? Você vai testar se ele já foi aberto para capacitor. Se ele já foi aberto, já foi utilizado o capacitor nele, e você meteu o teste aqui, ó, o multiteste, para ver se ele está bom ou não, certo? Se ele tiver aberto sem o jumper, ele não vai dar nada e você vai achar que ele está ruim. Aonde fica o jumper, professor, deste relé amperométrico? Nessa lateral, tá? Aqui, deste lado, é onde a gente coloca o terminal para funcionar o compressor, tá? Uma das fases vai entrar aqui, ou fase ou neutro pode entrar aqui, não tem essa distinção, é bom que você saiba. Ah, vai fase ou neutro no relé e no protetor, tanto faz. Você pode botar o neutro no protetor ou o neutro aqui no relé, tanto faz, não tem problema, tá? E aqui nós temos o jumper, certo? Neste relé aqui, o jumper é nessa lateral. Então, se eu testar com o jumper, com ele bom, ele vai dar continuidade no meu multímetro, tá? Aí você fala assim para mim, ah, professor, mas você já não vai ensinar a ligar, já não vai fazer essa ligação, né, do capacitor? Calma que eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Isso aqui é mais um passo a passo, principalmente para você que está iniciando aí. É bom que saiba esse tipo de coisa, tá? É um vídeo
principalmente para quem está iniciando, que está com dificuldade aí, certo? Vai se deparar com situações. Então, se você chega na situação e isso aqui está sem o jump, você vai condenar o relé. Eu já vi muitas pessoas condenando o relé quando o capacitor não está ligado, achando que o relé está ruim e não está. Então, você vai, ó, coloca em que escala? De continuidade. Vamos colocar aqui na escala de 200 ohms, tá? E agora, nós vamos fazer o teste. Relé amperométrico, quando ele está aqui, ó, nessa posição que é a normal, que vai lá no compressor, ele não bipa, tá? Então, chapeuzinho para baixo, esse tipo de relé amperométrico quadrado, ó, você vai sacudir. É normal ele sacudir mesmo, tá? Porque o platinadozinho dele fica solto aqui, ó. E aí você sacode e não dá nada. Mas quando você vira o bonequinho, a parte da cabecinha dele, da bobina para cima, ele tem que apitar. Igual fez isso aí. Não importa, se não apitasse, mas deu continuidade, ele tá bom. Sempre dá uma sacudida, porque às vezes as pontas de prova podem estar meio frouxas. Então, ele tá bom. Agora, se você chega lá no seu cliente, vamos supor que é um relé amperométrico, até que não seja da Embraco, tá? Mas pode ser um Tecance, e você faz esse teste, não dá nada, nunca condene o relé de cara. Por que isso? Porque muitas vezes ele está só sem o jump, e você acaba condenando o relé. Então, você acaba tendo uma enorme dor de cabeça e não é o relé, tá? Simplesmente o capacitor não estava mais plugado no relé. Então, o que a gente faz? Para adicionar, sim, antes de colocar o relé aqui, fazer como que coloca ele direitinho, tá? E depois nós vamos funcionar o compressor com o capacitor. É bom que você fique até o final para você ver ele partindo, tudo bonitinho com o capacitor. Eu vou te falar em que ocasiões a gente faz isso, tá? Por exemplo, você vai ver que isso aqui é um compressor pequeno de 1/10 de geladeira. Ele vem com o capacitor eletrolítico de partida? Não. Tem uns até que vem agora com relé PTC, tá? Alguns outros compressores, a maioria aí não da Embraco. Alguns Embraco sim, vem com PTC também, mas tem alguns outros da Tecance que vem com relézinho PTC e vem com um capacitor que não é de partida, é um capacitor permanente, tá? Capacitorzinho daquele permanente, aonde é ligado para ajudar na performance do compressor. Mas em muitos casos, principalmente geladeira aí pequena ou até geladeira duplex, você não vai ver nenhum dos dois tipos de capacitor. Em que situação colocar? Bem, geladeiras em que fica muito ciclando, tá? O que é o ciclar, professor? O cliente reclama, ó, minha geladeira antes de partir o compressor, ela só fica tec, tec e não parte. Aí depois de umas 4, 5 tentativas, ela vai partir. Isso acontece muito, né, quando o sensor ali está sensível, né, tá com, ou se o termostato também não estiver 100% regulado, está funcionando, mas está um pouco desregulado, ela desliga e depois quer voltar o compressor mais rápido. Nisso, a pressão de trabalho, né, as pressões que temos a pressão de alta e a pressão de baixa, tá? Elas não se equalizaram. Com isso, o que acontece? O compressor ele vai começar a ciclar, tec, 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 e não parte. Parte depois da quinta tentativa. Isso é ruim porque vai diminuir a vida útil do seu compressor. Então, nesse caso, é indicado você estar adicionando um capacitor de partida para ajudar o seu compressor, se for esse tipo de relé, certo? É bom colocar logo um desse. Agora, se for um relé PTC, eu te aconselho colocar logo, certo? Porque o PTC não pode usar esse tipo de capacitor, certo? A gente geralmente não coloca, certo? Então, eu te indico a colocar um capacitor permanente, tá? Em um relé PTC. Isso aí já vai ser foco para outra aula. Isso aqui nós estamos tratando do relé exclusivo da Embraco, tá? Então, nesses casos de ciclar, é o primeiro caso. Temos um outro caso que eu te indico também colocar um capacitor, que é muito importante aí para você que está iniciando e não ficar com dor de cabeça. Esse é o primeiro caso, ciclando, tá? E outro caso que também vai ciclar, mas por que você tem que colocar logo de cara? Freezers e balcões refrigerados, aqueles balcões ali aqueles balcõezinhos ali pequeno, tá? Que a pessoa coloca iogurte, coloca sucos, tá? Balcãozinho pequeno de 1 metro, tá? Né? De vidro ali, expositor. Por que às vezes o compressor é um compressorzinho de 1/5, tá? E em algumas situações, às vezes estava até com um capacitor lá, você vai trocar o compressor para um compressor de 1/5 da Embraco
E aí chega lá, não tem mais o capacitor e você não sabe como colocar. Por que que tem que, nesses casos, adicionar um capacitor em balcões, principalmente em freezer? Porque eles desligam e voltam rápido demais a funcionar. E no que eles voltam rápido demais a funcionar, eles vão ciclar. Né? Já peguei situações de ficar tanto ciclando que o motor esquenta e ele não parte mais, começa a derreter todo o gelo que está no balcão. Então, nessa hora, entra também o auxílio de um capacitor eletrolítico em compressores, né, em Braco aqui como esse. Agora sim, o que a gente faz? Eu vou cortar o jumper aqui, tá? Estou usando um alicate de corte e depois a gente vai testar ele e você vai ver que, diferentemente da continuidade estava dando quando ele estava com o chapéuzinho virado para cima, agora ele não vai dar nada sem o jumper, tá? Então nós vamos efetuar a quebra do jumper, certo? Não está mais jampeado. E eu vou fazer. Esse aqui que é o erro de muitos técnicos, né? Muitos alunos meus do nosso curso, a arte de consertar geladeira, do nosso curso de expositores, chega lá e fala, ó, professor, o relé estava ruim. E aí eu condenei o relé, certo? Fui colocar o relé de novo e o compressor não partiu. Não era. O relé estava até bom, o compressor que estava ruim. Mas por que que o aluno errou? Porque estava sem um jumper. Outro técnico chegou lá, tirou o capacitor, ele não percebeu e com isso ele teve dor de cabeça. Então, sempre analisar o relé, certo? Se tinha capacitor ou não, agora você já está sabendo em relação ao jumper, tá? Então, você vai, ó, vamos colocar aqui dessa maneira, tá? Já está na escala de bip, eu vou até colocar aqui para você ver, ó, na escala de continuidade. Aqui, geralmente, ele não vai dar, mas quando nós viramos o bonequinho aqui para cima, tá? O relé amperométrico, ele teria que bipar. Sacudir, ó, não vai mais bipar, não vai dar nada. Se eu colocar ele na geladeira, ele já não parte mais o compressor. Por quê? Foi quebrado o jumper, tá? Então, se você encontrar um relé nessa situação, é porque tinha capacitor. E como é que a gente vai fazer nessa ligação? Simples. Esse aqui é um capacitor, tá? Que ele é para 120, sempre você vai, capacitor eletrolítico, ele pode vir para 220 e 110, ele vem assim geralmente. Quando ele vem para 110, ele vai 110 e embaixo 127 VAC, volts de corrente alternada, que significa VAC, tá? Ele varia de 233 a 280 microfarad, UF, certo? Geralmente os capacitores para compressores 220 vai vir bem abaixo, por exemplo, compressor aí de 1/3 mais 1/3, 220, certo? Ele vem lá com o seu microfarad, geralmente vem de 75 F, tá? De 60 a 70, de 70 a 80, pode vir entre isso aí. Isso é para 220. 110 você vai ver que ele é um capacitor com maior capacitância, tá? Então, esse capacitor ele serve tanto para um compressorzinho desse aqui, como até para compressor de 1/3, você pode usar um capacitor desse sem problema, tá bom? Como que é feita a ligação? A ligação é simples. Se você está aqui, ó, com esses terminais, ele não vai mais entrar aqui, certo? Não vai entrar porque aqui é bem curtinho. Você está vendo que é bem curtinho? Não vai entrar, certo? Se eu colocar aqui, ó, não entra, certo? Bem curtinho aqui o nosso relé, as saídas do nosso relé PTC. É porque ele não foi feito, certo? Esse tipo de relé aqui, por ser de um compressor pequeno, eles não presumem colocar um capacitor, mas tem situações, como eu estou falando para você, que vai ser obrigado a colocar um capacitor ou o compressor vai, né, dar problema precocemente, né? Ou como se fosse aí, como eu falei para você, de um balcãozinho aí, vai continuar derretendo lá, não vai partir o seu compressor, derretendo todo o gelo porque ele vai começar a ciclar. Então o que eu vou fazer aqui? Vou cortar esses terminais, tá? A gente vai eliminar esses terminais aqui. Eliminando terminais. E a gente vai descascar aqui, ó, e nós vamos aplicar uma solda aqui, certo? Ferrinho de solda e soldar aqui e aqui, ó. Aqui, deste lado de cá, tá fazendo do lado errado. Aqui e aqui. Eu vou fechar o jumper, tá? E logo depois eu vou te mostrar, quando eu fizer isso, eu vou fazer logo essa solda e vou deixar fixado. Eu vou te mostrar uma curiosidade aqui, tá bom? Não saia do vídeo, porque isso também vai ser muito importante para você. Isso engana muito técnico, tá? Essa outra dica aqui é crucial para você após eu colocar o capacitor aqui
não saia do vídeo, espera aí e assiste tudo, tá bom? Então, essa dica aqui é uma dica aqui de ouro, tá? Uma dica aqui que não tem preço que paga para você que está iniciando, tá? E se não tiver essa dica aqui, você vai acabar condenando muitas vezes o relé, perdendo tempo, tendo dor de cabeça e às vezes o relé não é o causador do problema aí do seu compressor não partir. Muitas vezes pode ser o capacitor com problema ou o próprio compressor. O que o camarada faz geralmente, tá? Chega lá no relé para testar, não tira ele do capacitor, tá? Não desinstala o capacitor do relé e vai fazer aquele teste que eu mostrei para você no início da aula. Olha o que acontece. Vamos colocar aqui na escala de continuidade, meu multímetro está tudo ok. E eu vou fazer o teste, tá? Agora você nota que a gente já soldou o capacitor, tá? Eu não ensinei fazendo solda aqui porque isso é tranquilo, tá? É você fazer aquela solda de eletrônico, comprar um ferro de solda aí, praticando solda, rapidamente você vai conseguir fazer. Eu não sou eletrônico, no entanto a gente se vira nos 30, tá? Então vou colocar aqui, ó, da maneira em que realmente não dá continuidade, para que você possa ver. Não vai dar continuidade assim mesmo, tá? O relé dessa forma, amperométrico, não dá continuidade. Agora eu vou virar, como você viu, dando continuidade no início da aula no teste. Não vai dar também. Aí a pessoa, tá, que não tem um profundo conhecimento vai falar, o relé tá estragado, porque não tá dando continuidade. Mas aí é onde mora o erro. Por quê? Com o capacitor ligado ao meu relé amperométrico, ele realmente não vai dar continuidade, porque o capacitor ele vai inibir, tá, a condução do relé, então ele não vai dar continuidade. O que você tem que fazer nesse caso aí para não cometer o erro de condenar logo o relé, comprar um outro relé para trocar, certo? Sendo que às vezes é o compressor que está ruim. Você vai ter que cortar, né? Se tiver soldado assim como esse, não tem jeito, vai ter que cortar os fios e fazer uma emenda fechando o jumper novamente. Se você fizer isso, se ele estiver bom, ele vai conduzir quando estiver virado para cima assim dessa maneira. Se ele não conduzir, aí realmente o relé está ruim. E ande sempre com o capacímetro para você testar também a capacitância do seu capacitor, tá? Então eu acredito que essa dica também valeu demais para você. O que a gente vai fazer agora? De fato, vamos colocar o compressor logo na tomada e ver se ele vai funcionar. Então, pessoal, vamos fazer agora a ligação aqui do nosso compressor, tá? Estou aqui com o alicate amperímetro para a gente medir a corrente elétrica também dele, tá bom? Um terminal entrando aqui no relé, outro terminal do nosso cabo de força entrando no protetor térmico e agora nós vamos fazer a ligação do compressor. Compressor partiu. Esse capacitor não está mais atuando, tá? Ele é só um capacitor de partida, certo? O que nós vamos fazer agora? Medir a corrente elétrica dele. Só para a gente, efeito de curiosidade, para ver se vai ter alteração na corrente. Deixa eu colocar aqui, melhor para você ver. Corrente elétrica, certo? Não, eu já liguei esse compressor aqui, deixa eu mostrar para você direitinho. Sem o capacitor, a corrente está muito baixa, é um compressorzinho 110, em que se ele tivesse com a carga de fluido, a corrente elétrica, tá, que é o ampere, estaria acima de 1 ampere. No entanto, como ele está aqui aberto, só é um compressor de teste, ela vai dar abaixo de 1 ampere. Eu funcionei ele sem um capacitor, também estava em meio ampere, com o capacitor meio ampere. Por que não interfere na corrente elétrica? Porque esse aqui não é um capacitor permanente, querido. É um capacitor eletrolítico, é só um capacitor de arranque, de partida. É só para ajudar o compressor a partir. Ele não vai ajudar o compressor na sua performance, assim como um capacitor permanente. Esse é só um capacitor de partida. Mas para efeito de funcionar e dar o arranque no seu compressor de geladeira, de freezer, tá? Esse aqui é melhor, tá? Para arrancar. É um capacitor de partida mesmo, um capacitor de marcha, um capacitor eletrolítico. Beleza? Então, o que eu falo para você? Não perca a oportunidade de se qualificar, tá bom? Aqui embaixo vai estar a descrição de o link de todos os nossos sites, de todos os nossos cursos,
o curso de refrigeração doméstica de geladeira e freezer, curso de expositores de bebidas, ilhas de congelados, controladores, curso de ar-condicionado split convencional inverter, curso de máquina de lavar, curso de lave seca, micro-ondas, uma infinidade de cursos que nós da Polo Norte ofertamos para você em um valor muito acessível. Não deixe de visitar os nossos sites, tá? E comente, tá? Aqui nos comentários, não deixe de fazer aí um comentário sobre o nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Para você receber novas dicas. Um forte abraço. Nos vemos em uma outra oportunidade.